Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje, dia 23/2/2024, estamos realizando mais um culto. Volto a lembrar que o culto que nós estamos transmitindo, ele está sendo gravado, devido a um probleminha que eu estou tendo com o meu celular. Entrou um vírus, eu perdi o celular, então até eu adquirir um novo, eu tenho que estar com o celular da minha esposa, e por isso tem que ser gravado. Por isso eu tenho uma dificuldade grande de ter um acesso ao meu Facebook com mais facilidade, só acesso pelo Jandira. De vez em quando eu vou no meu Facebook para dar uma olhadinha ali no Message, a respeito das mensagens, dos pedidos de oração. E pelo fato de estar gravando, eu pude também fazer a transmissão também pelo YouTube. YouTube é Ministério Batista Apostólico Toque Shofar, tem 3 canais ali. Esse que está gravando o culto, eu coloquei especificamente o culto. Se você se inscrever nele e eu tiver uma quantidade considerável de inscritos, eu posso fazer transmissão ao vivo pelo Facebook quando o celular chegar. Então, se você puder ir ali no canal, se inscrever, seria uma bênção para nós, mais bênção ainda. No YouTube é Ministério Batista Apostólico Toque Shofar. No Facebook, continua sendo Apóstolo Carlos Ferreira. Amém? Vamos estar orando. Deus e Pai, coloco a minha Jandira, esse que está assistindo em Tua presença. Sim, ó Deus, leva cativo nossos pensamentos, para que não venhamos a dispersar, desviar, mas também para que a gente possa absorver o que o Senhor tem para nós. Na autoridade que me do alto céus, faça cair por terra toda a tentativa dos homens e das trevas de impedir a realização deste culto, de impedir a gravação deste culto e pedir que esse culto chegue, que é o Senhor que quer, até aqui o Senhor quer que chegue. Cai por terra toda interferência das trevas, que a tua vontade seja primazia, em nome de Jesus. Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Amém? Vamos estar colocando os pedidos de oração na presença do Senhor. Está colocando em especial o Nilson Júnior, que está com uma cirurgia programada. Cirurgia simples, corretiva, não tem problema. O Zé Camilo também, que tem uma cirurgia programada. E mais esses pedidos que estão aqui na minha mão direita, vários pedidos. Se o senhor quiser, se você quiser que a gente transforme o teu pedido de oração num papelzinho como esse, manda por este canal, nós vamos estar anotando. Eu sei que no Facebook é só colocar no Message, no YouTube eu não sei se tem algum procedimento igual, que eu creio que não. Mas quem tiver no YouTube, só ir ali no Message, após Carlos Ferreira, e colocar a tua petição, que nós vamos estar transformando o papelzinho como esse, colocando na caixinha e já queimando no devido momento. Mas isso é um ato profético, não é necessário. Só se Deus tocar no coração para você fazer essa estratégia de guerra. Mas em geral você pode estar orando agora comigo em pensamento e o Senhor vai estar respondendo a tua oração. Amém? Faça a tua petição aí agora e nós vamos estar concordando com você. Deus e Pai, coloco a minha Jandir em tua presença. Coloca, Deus, as orações que estão sendo formuladas por este, por essa que está assistindo. Coloca cada um desses pedidos de oração que está aqui na minha mão direita. Coloca os pedidos de oração que ele não for respondido em tua presença. Em especial, coloco nisso o Júnior que está para uma cirurgia programada para ser feita. Coloco o José Camilo também que está com uma cirurgia programada. Que o Senhor possa estar atuando, operando. Coloco, Senhor, a situação financeira, ó Pai, as necessidades minha, da Jandira, desta que está assistindo, ouvindo. Do MBRTS como um todo, especial ali, Ministério do Livro, Mensagem do Espírito Santo.
Também coloco o senhor ateliê de Jandira com tudo que envolve o ateliê. Que o Senhor possa estar operando, agindo, ó Deus. E agradecemos pela tua ação até aqui. Ser conosco, ó Deus. Vem com a tua mão, teu poder, tua provisão, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém? A mensagem que eu vou estar trazendo hoje, eu não tenho certeza se eu já trouxe ela alguma outra vez, mas se já trouxe foi em contexto diferente. Muitas das vezes quando eu vou trazer a mensagem, são mensagens totalmente diferentes. E algumas vezes eu repito o tema, mas o contexto sempre é diferente. Hoje a mensagem é resiliência. Deus falou comigo muitas semanas sobre resiliência. Essa palavra é uma palavra muito usada no contexto atual. Até erroneamente usada. Qualquer coisa as pessoas, eu sou resiliente, é resiliência. E nós vamos dar uma olhadinha aqui no contexto. A resiliência não é um dom, ela não é um talento, não é uma inteligência ou um conhecimento. Por que não é dom, talento, não é inteligência e conhecimento? A pessoa pode ter dom, pode ter um talento, pode ter um conhecimento, pode ter uma inteligência, e no momento de dificuldade, ela fica travada e não pôr em prática o que ela tem. Por um motivo, talvez, de egoísmo, por questão do livre-arbítrio, a pessoa pode falar assim, não vou fazer. Ou por uma questão de bloqueio mental, a pessoa não vou fazer. Então a pessoa pode ter o dom, o talento, a inteligência, o conhecimento e não praticar a resiliência. A resiliência ela pode ser envolvida pelo mundo espiritual. Uma pessoa usar a resiliência de uma forma tão tremenda para o mal, como pode usar a resiliência de uma forma tão tremenda para o bem. Então, a resiliência ela pode ter um alavanco, ela pode ter um suporte espiritual. Olha o que significa a palavra resiliência no dicionário. Resiliência é a capacidade de lidar com as adversidades, superando-as e até mesmo enxergando como uma oportunidade de crescimento. Quer dizer, vem uma adversidade, vem uma situação difícil, a pessoa não apenas pode superar, como pode tirar a lição de crescimento ali naquela situação. Uma outra passagem também, tudo no Google, foi tirado da internet. Outro significado da palavra resiliência. Resiliência, o resiliente. Resiliente é aquele ou aquela que interpreta a adversidade como um aprendizado e esperança, em vez de vitimização. A pessoa que tem problema de autoestima, a pessoa que tem um problema psicológico, ela vitimiza com qualquer coisa. Ela se sente um coitado. No entanto, aqui o resiliente não. O resiliente, ele interpreta como um aprendizado. Eu estou aprendendo com essa dificuldade, estou aprendendo com essa situação. E um motivo de esperança. Uma outra passagem que eu achei interessante também que eles colocaram sobre resiliente é: resiliência é a resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar na mudança. Achei interessante isso também. A resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou adaptar na mudança. Tem certas coisas que não vai dar para recobrar. Tem certas coisas que é uma mudança sem... Aí a pessoa tem facilidade de adaptar nela. Ou então, houve uma situação em que a pessoa rapidamente consegue retomar a situação. Consegue recobrar facilmente a situação. Então, resiliência é você, com uma facilidade muito grande, consertar e voltar à origem, voltar à situação como é, ou, se não tem como mudar, se é uma mudança radical que não tem como mudar,
ele facilmente vai adaptar. Então a resiliência é você se adaptar a uma nova mudança, ou a resiliência é você consertar e voltar ao que era. O resiliente, ele não vitimiza a si mesmo, ele vê como um aprendizado, um instrumento de esperança, e o último lá em cima, ele supera. A resiliência é a capacidade de superar as adversidades e enxergar a oportunidade de crescimento. São muito interessantes. Agora, espiritualmente falando, quando você vai ver na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre a resiliência? Se você for lá nos entrelinhas, a Bíblia fala que a resiliência é para todos. É para todos. Qualquer ser humano pode ser resiliente. Por quê? Porque foi dado ao ser humano a capacidade de adaptar-se. Foi dado ao ser humano a capacidade de enfrentar situações, controlar situações, mudar situações. Isso seja qualquer um, seja no nível de QI mais elevado ou menos elevado. A resiliência é natural do ser humano. Olha só para você ver como é que é. Vamos lá em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, mostra de uma maneira bem tranquila como que o ser humano foi feito com essa capacidade de controlar, com essa capacidade de superar, com essa capacidade de criar. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: quando Deus fez o ser humano, e Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam na terra. Olha para você ver como que Deus mostra bem claro que ao fazer o ser humano, fez o ser humano com uma capacidade de dominar. Essa capacidade de dominar é a capacidade da resiliência. Não é questão de dons, talento, não é questão de conhecimento, não é questão de inteligência, é questão de que faz parte do ser humano. Apareceu uma situação, ele dominar aquela situação. Outra passagem também, isso mostra o dominar no lado externo, o contexto em que o ser humano está. Mas outra coisa também que faz parte da resiliência do ser humano dominar, já é o versículo, capítulo 4, a gente sempre volta nele, capítulo 4, Gênesis 4, versículos 6 e 7, diz o seguinte: então o Senhor lhe disse para Caim: por que você anda irado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Como é que fala no seu? Finalzinho. Mas a ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre dominá-lo. O meu fala aqui, é necessário que você domine. O ser humano, naturalmente, já faz parte da natureza dele, que Deus fez ele a imagem e semelhança a própria Trindade. O ser humano tem a própria natureza de dominar o que está em volta, mas também de dominar o seu interior, os seus medos, os seus temores, as suas tempestades. Então, uma pessoa que manifesta uma resiliência é uma pessoa que facilmente, numa adversidade, ele consegue parar os medos, ele consegue se controlar. É o resiliente. Então quer dizer que é bíblico o resiliente. Ele tanto domina o exterior, como ele tem que dominar o seu interior, o seu sentimento, a sua vontade, o seu pensamento. Agora,
Uma coisa que Deus não colocou aqui é que o ser humano tem que dominar o outro ser humano. O marido dominar a mulher dominar o marido, os pais dominar os filhos dominar os pais, o amigo dominar o amigo, o patrão dominar o empregado, um país dominar outro país, um povo dominar outro povo. A escravidão não faz parte da natureza humana. O ser humano tem que dominar o contexto, o ser humano tem que dominar a si mesmo, mas não é bíblico o ser humano dominar o outro ser humano. Não faz parte da resiliência, não faz parte bíblica. Você tem que respeitar o ser semelhante e não dominar. Então a resiliência é natural do ser humano. Eu coloquei aqui algumas passagens que nos fazem entender um pouquinho na prática que seria essa resiliência. São passagens aqui que eu passei por ela. Tive até um tema em que eu andei passando por essas passagens também, na mesma sequência ou quase igual à mesma sequência, mas eu vou estar passando aqui olhando somente a ótica da resiliência. Não vou estar olhando outra ótica, somente a resiliência. Olha para vocês verem aqui a primeira. Houve ou não houve resiliência? Aqui em Gênesis capítulo 3, no momento em que o homem e a mulher saiu do Éden. Olha, Gênesis 3, 23. Capítulo 3, versículo 23 diz o seguinte: Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Quando o homem vivia no Éden, ele tinha um tipo de vida, o homem e a mulher. Eles tinham um ritmo de vida. Quando houve a queda, o pecado, Deus lançou o ser humano, ou Adão e Eva, é interessante colocar isso, lançou Adão e Eva para fora do Éden. E o pior é que Deus mexeu na natureza externa, e Deus fez com que a terra ficasse mais sólida, mais terrível para cultivar. O que Adão fez? O que Eva fez? Foram resilientes. Eles tiveram que se adaptar à nova realidade. Eles poderiam ficar num canto ali, murmurando, um brigando com o ovo. Eva, por que você fez isso? Adão, por que você comeu? Deixar só eu comer. Eles podiam ficar agrediando, brigando entre si. Eles podiam estar, como os outros, vitimizando e culpando a serpente e ficar de braços cruzados. Não, eles foram trabalhar. Eles foram se adaptar. Eles entraram no sistema. Eles foram se envolver com o meio para poder superar a situação. E viver onde? Fora do Éden. Por mais terrível que a situação seja, Deus colocou no ser humano essa adaptação, essa resiliência, essa facilidade de conseguir ou consertar a situação e voltar o que era, ou se não tem conserto, se adaptar à nova realidade, que é o caso aqui, se adaptar à nova realidade. Uma outra resiliência também está aqui, Gênesis capítulo 8. Olha se não tem uma forte resiliência aqui. Depois do dilúvio, Gênesis capítulo 8, versículo 13 e 14 diz o seguinte: Aconteceu que, no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o sol estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca.
Então o Senhor Deus disse a Noé: sai da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com vocês, tanto as aves como o gado, e todo animal que rasteje sobre a terra, para que povoem a terra, seja fecundo e nela se multiplique. Você já tentou olhar esse cenário? Quando as águas cessaram, Noé, a esposa, os filhos, as noras, saem para fora, devastação total. Mortos já tinham entrado em decomposição porque já sumiram no meio das águas. Mas aquele cenário ali de verde e totalmente deserto, somente aquela família ali povoando aquele espaço. E o problema, aqueles animais que eles soltaram estavam por ali. E tinha animais selvagens. Eles não podiam contar com outros povos, com outras famílias, com outras pessoas. Por quê? Porque de repente só existia eles na face da terra. Eles tiveram que recomeçar a vida. Aquelas cidades onde eles iam lá comprar mantimento, onde eles iam negociar, não existia mais. Aqueles parentes, aqueles amigos, já não existia mais. Só existia aquele grupo. Eles tiveram que mudar a maneira de pensar, tiveram que mudar a maneira de agir. Uma resiliência total. Outra forma de resiliência também que eu mostro aqui, e você vai perceber também que foi necessária resiliência, no capítulo 11, versículo 6 a 9, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Dá para vocês entenderem? Depois que Noé chegou, na região onde que Noé estava, na região onde que Noé começou a habitar, foi formando um povo. E eles viviam naquele lugar. Quando houve essa situação em que eles estavam querendo construir a torre de Babel, depois da torre de Babel, olha para você ver. Depois da torre de Babel, o Senhor dispersou o povo. Então quer dizer que até então, o povo só estava ali na região onde foi colocada a arca de Noé. Depois da terra de torre de Babel, houve um espalhamento, foi uma dispersação do povo. O povo já não pôde ficar mais junto igual estava, cada um para o seu canto. Mas o pior, houve uma divisão do povo na língua. Uns começaram a falar um tipo de língua, outros começaram a falar outro tipo de língua. Pessoas começaram a não se entender. Então você notar que situação diversa é essa? Você na mesma hora, rapidamente, começar, alguém que você conversa com ele, que você conhece a vida inteira, não conseguir entender o que você está falando, e outro não conseguir entender, e esse que conseguir entender entre si, sair dali, ser obrigado a sair dali e ir para outra terra. É uma diversidade tremenda. Você pode levar para o dia a dia.
Você está no meio de pessoas que não te entendem. Está no meio de pessoas que não conseguem te entender. E você se sente obrigado a ter que ir para o meio dos seus. E ter que deixar aquelas pessoas com quem você conviveu a vida inteira e que não te entende mais. É aqui a diversidade do povo na época de Babel, que estava construindo a Torre de Babel. Uma confusão de língua e dispersação do povo. Tiveram que aprender a viver uma nova realidade, a viver uma nova circunstância. É muito difícil. Agora vamos ver mais uma outra. Êxodo capítulo 1. Existe uma nova diversidade também aqui, muito forte. Êxodo capítulo 1, versículos 5 a 14. Diz o seguinte: todos os descendentes diretos de José foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com este povo, para que não se multipliquem e para evitar que, em caso de guerra, eles se aliem aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas trabalharam para o faraó, construíram para o faraó as cidades celeiras de Pitom e Ramessés. Mas quando mais os afligia, tanto mais se multiplicava e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amarguraram a vida com dura servidão. Prepararam barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. Quando você fala tirania, aqui você fala com muito ameaça, com maneiras fortes de opressão. Você consegue entender um cenário tão terrível para um povo que, na origem, quando entraram para lá no número 70, entraram como príncipes? O pai deles, Jacó, chegou como chefe solene. José foi governador, foi o segundo maior da nação lá no Egito. Você consegue entender como que muda um contexto? Quanto mais o povo judeu crescia, mais colocava medo nos egípcios. E por isso os egípcios retribuíam esse medo que eles tinham com tirania, com violência. Eles não viam que os judeus estavam ajudando a construir o Egito, não. Eles tinham inveja dos egípcios, dos judeus. Eles eram a classe que se sentia dominante, a melhor. Eles tinham as coisas todas melhores, mas sempre olhavam para os judeus com inveja. Por quê?
Porque os judeus tinham algo melhor sobre eles. Eles tinham a promessa de Deus. Eles tinham a prosperidade de Deus. E os judeus, como bom resiliente, porque a Bíblia manda dominar, manda controlar, controlava a situação. É para fazer tijolo? Vamos fazer tijolo. Dobrou a quantidade de tijolo? Vamos fazer mais tijolo. Dizem que as pirâmides foram construídas com a inteligência, com a mão de obra e com a capacidade dos judeus. Todo o desafio que era posto na mão dos judeus, com a ideia de destruir os judeus invertiam a situação. Olha aqui, a capacidade de, com facilidade, mudar ou se adaptar à mudança. Ver a diversidade como um aprendizado. Os judeus, ao invés de ser vítima, eles encaravam a situação e realizavam a tarefa, o que foi mandado. E isso aumentava mais ainda a raiva dos egípcios, porque o que movia os egípcios é a inveja, é o medo. Então, quanto mais bem sucedido os judeus eram, pior era a retaliação. Se no final do dia o judeu fez tudo 100%, eles dobravam o couro. Porque eles queriam que os judeus não conseguissem realizar a tarefa para morrer. Deu para entender isso? A resiliência dos judeus aqui fazia com que os judeus multiplicassem mais, ficassem mais fortes e atrapalhassem os planos dos egípcios. Quanto mais eles impunham sobre os judeus a resiliência dos judeus, fazia com que eles mudassem a situação, superassem a situação e olhassem a oportunidade de crescimento. Olha aqui uma boa crescimento. Aí os judeus inteligentemente criavam uma maneira de fazer aquilo que mandaram fazer. Com isso, os egípcios estavam criando um povo que forte, cada vez mais forte e cada vez mais unido. Resiliência. Olha outro ponto de resiliência também que você não pode deixar de perceber. Está aqui em Números. Números capítulo 14. Números capítulo 14. O povo saiu do Egito. E o percurso do povo sair do Egito para entrar na terra prometida, na terra de Canaã, era algo mais ou menos de 7 dias. Acontece que o povo, os espias que foram lá ver a terra, voltaram falando mal da terra e o povo entrou e embarcou nessa. Por causa disso, Deus amaldiçoou o povo e não deixou o povo ir direto para Canaã. Olha o que ele fala aqui no Êxodo, Números 14, versículo 33 e 34. Números 14, versículo 33 e 34. Segundo Números 33. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos e levarão sobre si a infidelidade de vocês até que o cadáver de vocês se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia apresentando um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Nesse deserto se consumirão e aí morrerão. Tiveram que ficar 40 anos no deserto. Você ficar 40 anos numa cidade grande, você ficar 40 anos no palácio, é uma coisa. Você ficar 40 anos no deserto. Um percurso que era 7 dias aproximadamente, os espias gastaram 7 dias para ir, 7 dias para voltar, 40 dias, mais um período ali de ficar observando a terra todinha. Transferir
7 dias para 40 anos. Um percurso rápido. E fala que até morrer todos esses que aqui estão. Então foi levando 40 anos. Aqueles foram morrendo, os filhos foram tornando pastores, foram assumindo a liderança. Um povo que estava escravo 400 anos no deserto, vai agora ter que viver e aprender a viver no deserto. E por 40 anos, significa que eles tiveram que o quê? Usar de resiliência. Eles poderiam se sentir vítimas, cruzar os braços. Mas não, eles foram se adaptar a essa mudança. Eles simplesmente encararam essa nova etapa. E o que aconteceu? Se fortaleceram mais ainda. Porque o resiliente vê na adversidade um aprendizado. O resiliente vê na adversidade uma oportunidade de crescimento. O povo se tornou muito mais forte. Um povo que não sabia nem usar arma fez um exército e enfrentou todos os exércitos dos inimigos na frente. O povo que vivia como animal foi dado para eles regras para eles viverem socialmente de uma forma digna. Eu acho interessante ter uma passagem que ensina para eles quando eles fossem à guerra, que eles teriam que levar um pedaço de pau, para que na hora que tivesse que defecar, fazer necessidade, eles cavar, fazer necessidade de fechar de novo. Então aquelas Deuteronômio aqui, Gênesis, Número e Levítico, que é o Pentateuco, ensinou o povo a viver em união, mas ensinou onde? No deserto. Eles foram altamente adaptáveis para essa nova realidade. E ali naquela realidade foi passado para eles aqui, a lei, o Torá, o Pentateuco, para eles não viverem como animais, mas viver como sociedade. Lá no Egito, como escravo era uma coisa, agora aqui é outra coisa. Mudou o cenário. Eles passaram a respeitar a liderança, eles passaram a respeitar uns aos outros, eles passaram a fazer trabalho em comum, eles passaram a ter a liberdade do ir e vir. Poderia muito bem o povo desgarrar, sair do povo e achar fora e ir embora, eles eram livres. Eu vou ficar aqui 40 anos, some sozinho, vai embora. Não, eles obedeceram e foram em grupo. 40 anos. Outra resiliência também está aqui em Josué. Josué capítulo 4. Quando vence os 40 anos, o povo já estava acostumado com aquela vida. Porque quando você está num lugar, você acostuma. Tem pessoas que acostumam com a desgraça. Tem pessoas que acostumam com a escassez. Quando uma pessoa se perde e fica muitos dias perdido, sem água, sem comida, e o socorro vem, eles não dão para eles comida nem água. Porque se eles comerem imediatamente, eles morrem. Eles colocam eles no soro. Eles molham a boca da pessoa. Eles fazem um processo para a pessoa voltar a ter a vida normal. Então, você viver 40 anos no deserto, eles esqueceram a vida de escravidão, sim, mas acostumaram com a vida do deserto. Viraram nômades. Como nômade, eles tinham uma maneira de viver totalmente diferente. Mas acontece que chega aqui, Josué capítulo 4, versículo 19 ao 24. O povo subiu do Jordão, atravessou o Jordão, no dia 10 do primeiro mês, e acamparam em Gilgal, do lado leste do Jordão. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que havia tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel, olha só até aqui, não precisa ir até mais na frente. Olha para vocês verem que nesse momento que eles atravessam, o primeiro acampamento que eles fazem é onde? Em Gilgal.
Você fala assim, mas não tem que adaptar, ali é a terra prometida. Sim, é a terra prometida. Mas não esqueça que o motivo pelo qual eles não entraram na terra é que eles ficaram com medo dos gigantes. Eles ficaram com medo dos exércitos, dos guerreiros inimigos. Eles ficaram com medo das cidades fortificadas que existiam naquele local. No deserto, eles estavam acostumados a viver no deserto, areia. Eles ali na terra prometida, eles vão ter que conviver com florestas, com outros tipos de animais, com animais violentos. Tinha sim fruto com abundância, tinha. Mas junto com os frutos com abundância tinha desafios. Eles viviam em tendas. Aqui eles iam passar a habitar aqui em casa, mudar o hábito de vida. Você imagina você pedir uma pessoa que vive em circo, ou uma pessoa que é cigano, ou você pedir um andarilho, ou você pedir uma pessoa que gosta de viver sozinha entre meias cavernas, para ir morar numa cidade grande, em um apartamento, no 20º andar. A mudança radical. Alguém que está na natureza, vivendo debaixo do céu, tem que viver em comunidade, num apartamento pequeno, com um montão de apartamentos juntos, num arranha-céu, carros e mais carros passando. São mudanças. E o que o povo fez? Como resiliente que eles eram, foram dominar a terra. O Senhor tinha prometido para ele uma terra que mana leite e mel. O que eles foram fazer? Regaçar a manga e conquistar essa terra. Olha para vocês verem também outra resiliência. Está aqui em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 8, versículo 10. Até 21, não vou até 21 não, para a gente não perder tempo por causa do horário. 10, capítulo 8. Samuel, o povo vivia sob a liderança espiritual de um líder espiritual. Mas o povo pediu um rei. Aí, no capítulo 8, versículo 10, diz o seguinte, assim, Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe havia pedido o rei, dizendo, este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os entregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corressem em frente deles. Ele porá alguns por capitão de 1000 e capitão de 50, outros para lavrar o campo dele e fazer as suas colheitas, outros para fabricar armas de guerra e equipamento para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para ser perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor da lavoura, das vinhas, das ovelhas, das oliveiras, e dará aos seus servidores. Ficará com a 10ª parte do cereal, das uvas que vocês colheram. Não vou seguir avante, mas continuou mais e mais. Quer dizer que aquele povo ia passar a ser o que? Escravo do rei. Eles iriam eleger um rei, sim, mas o modo de viver seria outro. O sistema governamental já não seria mais ser liderado por um rei, por uma pessoa que Deus estabeleceu, um ungido de Deus. Não. Iria ser um ungido de Deus, mas o quê? Político. E você entende o que significa você ser influenciado por um político. Ah, eu não gosto de política, tá? Você não gosta de política, mas a política vai interferir na sua vida. Quem está liderando o seu governo, o seu país? Quem está liderando a sua cidade? Quem está liderando o seu estado? O que ele decidir vai interferir no seu dia a dia. De certa forma, é isso que ele quis dizer. E o povo falou, nós queremos
que o povo passou? A viver sobre um novo sistema governamental, um novo sistema de vida. Adaptaram essa realidade. Agora também vamos aqui em Jeremias, capítulo 28. Se não bastasse eles ter essa nova maneira de vida, ainda houve um momento que eles foram levados, o povo como nação, foram levados para a Babilônia, escravo. E ali na Babilônia, alguns profetizavam dizendo, olha, nossa ficar aqui não vai demorar não. Os egípcios vão vir salvar nós. Nós vamos estar libertos dessa tirania. Aí Deus manda Jeremias escrever uma carta para o povo que estava na Babilônia. Jeremias 29, versículo 4 até o versículo 7. Ele manda a carta dizendo, assim, Jeremias, capítulo 29, versículo 4, diz o seguinte, Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam do seu fruto. Casem e deem seus filhos e filhas em casamento. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam o povo, né? Não diminuam na Babilônia. Procure a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Olha para vocês verem como que Deus deixa bem claro. A sua estadia aí vai ser longa. Então leva uma vida normal, casem, multipliquem-se, não diminuam. Mas ele fala uma coisa interessante, orem pelo lugar onde vocês estão. Tem pessoas que quando mudam de cidade, mudam para outro lugar, ele cria um despeito com o povo local, mas não tem nada a ver com isso. Não gosto nem de pensar em, muito menos orar para uma pessoa dessa. Aí Deus fala uma coisa muito interessante. Se esse lugar onde você estiver em paz, você estará em paz. Eu vou mandar vocês para uma terra distante, mas orem para aquele local. Eu e minha esposa já mudamos várias vezes. E toda vez que a gente muda, Deus ainda a gente orar por aquele local. Nós estamos aqui neste local, oramos constantemente por esse local, porque a paz deste local tem a nossa paz. Ah, vou ficar lá somente um mês. Não. Pode ser que Deus vai fazer com que você fique a vida inteira ali, morra naquele local. Então, se adapta com aquele local, leva uma vida cotidiana naquele local e ora pela paz daquele local. Eles estavam acostumados já com Jerusalém, eles já estavam acostumados já com a terra prometida, foram arrancados de lá, tratados como escravos novamente lá na Babilônia. O que Deus mandou eles fazer? Sejam resilientes, vivam, sobrevivam, cresçam e sejam fortes. É ou não é resiliência? Vamos partir para uma outra resiliência aqui, em 2 Crônicas. 2 Crônicas, voltando lá em 2 Crônicas. Aí o povo ficou 70 anos na Babilônia. Eles acostumaram com a Babilônia, eles acostumaram com o ritmo babilônio, se adaptaram à cultura babilônica. Aí, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22 e 23, diz o seguinte:
no primeiro ano do reinado de Círio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se cumprisse em todo o seu reinado, e se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba para Jerusalém, e o Senhor, o seu Deus, esteja com eles. Um grupo foi dividido em 3 partes. Primeiro um grupo com Zorobabel, depois um grupo com Neemias, depois um grupo com Esdras. Voltaram para Jerusalém, uma cidade destruída, uma cidade totalmente queimada, entregue às pestes, aos animais selvagens. O que aquele povo foi para lá e fez? Com resiliência, reedificaram a terra prometida, reedificaram Jerusalém, reedificaram o templo. Mas Jesus entregou uma profecia aqui em Lucas, de um novo período de resiliência que o povo ia ter. O povo reedificou, a cidade ficou bela e grande. Mas olha só para vocês verem aqui, Lucas, capítulo 23, Deus entregou a profecia, no versículo 26 a 28, na hora que ele estava indo para ser crucificado, enquanto, capítulo 23, versículo 26. E enquanto conduziam, eles gritavam, agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram na cruz sobre os ombros, para que levasse após ele. Uma grande multidão do povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentaram. Porém, Jesus, voltando para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmos e pelos vossos filhos. Deus estava entregando uma profecia aqui, de que o povo iria sofrer. O povo iria sofrer tremendamente. Por quê? Porque eles iriam estar crucificando o Filho de Deus, iriam passar por um processo que nunca passaram antes de sofrimento. Nós conhecemos muito bem a diáspora judia, o sofrimento com os nazistas, o sofrimento com os russos, e aí por diante. Agora que eu coloco aqui uma coisa para a gente encerrar. Os discípulos de Jesus não foram resilientes quando Jesus estava com eles. Por quê? Jesus tomava toda a decisão, Jesus fazia tudo, os discípulos só seguiam ele como se fosse um gado. Entre aspas, estava falando de uma maneira bem grosseira. Quando Jesus morreu, por medo, eles ficaram trancados no cenáculo. Eles não foram resilientes, não reagiram à morte de Jesus. E quando Jesus ressuscitou, Jesus falou para eles: não reajam nada. Fica quietinho, paradinho, até que volte o Espírito Santo. Como que eu quero dizer para vocês? Essa resiliência natural que é do ser humano, que está lá em Gênesis, para o cristão, ela é muito maior. É uma resiliência muito mais poderosa. Olha para vocês verem aqui em Atos, para encerrar, Atos capítulo 2, todo cristão, ele não apenas tem que ser resiliente como todo ser humano é, mas ele tem que ser mais resiliente ainda, uma excelência maior. Por quê? Porque o Senhor virou para os discípulos e falou assim: não façam nada, não tentem inventar nada não, fica quietinho. Aí quando chegou, o que Deus mandou eles fazer, esperar até a vinda do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados.
E apareceu distribuído entre eles língua como de fogo, os quais passaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Olha para vocês verem, aconteceu um fenômeno aqui que mudou radicalmente a vida deles. O Senhor falou o seguinte, assim, não façam nada até que o Espírito Santo venha. Hoje o Espírito Santo está aqui. Hoje, você não só tem a capacidade de fazer aquela resiliência que você fazia antes de converter, como com o Espírito Santo dentro de você, essa resiliência ela triplica. Não é o fato de você ter dons, talentos, é o fato do Senhor estar com você, e se você deixar Ele, Ele vai te fortalecer você a enfrentar toda e qualquer tipo de adversidade. O Senhor falou para eles, no mundo vocês passarão por aflição, mas tenham bom ânimo, sejam resilientes, porque eu venci o mundo. O cristão, mais que qualquer pessoa na face da terra, ele tem que manifestar resiliência, mas uma resiliência muito mais excelente. Desde que ele deixe o Espírito Santo mover em você e através de você. Eu me dirijo a você que se afastou do caminho do Senhor. Foi justamente a falta de resiliência, você não ter dominado a si próprio, não ter conseguido entender as circunstâncias. Mas eu te convido agora, orando, retorna para o caminho do Senhor. Ora após mim dizendo, eu reconheço que eu contemplei a circunstância, contemplei o pecado dos meus irmãos, contemplei os meus pecados, não entendi o teu propósito, por isso afastei de ti. Mas arrependido eu volto, peço perdão das minhas faltas, peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Me dirijo a você agora também, entregue o teu caminho ao Senhor Jesus, confia nele e o mais ele fará. Ora comigo agora dizendo, você fala o seu nome, eu vou falar o meu, você fala o seu. Diga comigo, eu, Carlos, falo o seu nome, reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, entristeci o coração de Deus. Peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida. Por mais resiliente que eu seja, não consigo ser espelho para as pessoas. Por isso eu lhe peço, toma a minha vida, todos que eu tenho, tudo que eu tenho, todos que eu amo. Também peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, de uma maneira consciente, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou orar por vocês agora. Senhor Deus, coloca em tua presença esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou aos teus caminhos em tua presença. Peço, faça uma obra maravilhosa na vida deles, ó Deus. Faça eles levar uma vida de excelência. Sim, ó Deus, e nas adversidades, uma excelente resiliência, em nome de Jesus. Hoje, esse é o último domingo do mês, então o próximo domingo é domingo de culto. Então, se o Senhor assim o convidar, separa uma taçazinha de suco de uva, um pedacinho de pão e venha participar conosco na ceia do Senhor no próximo domingo, se assim o Senhor permitir. Amém? Vou estar entregando agora a bênção apostólica. Deus e Pai, coloque em tua presença eu, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo. Na autoridade que tu me deste dos altos céus, determino que nós tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém.